A Fundação SCP encontrou e continha algumas das entidades mais temíveis da história humana, e até mesmo algumas de muito antes de nós, macacos barbeados, já caminharmos pela Terra. Eles conseguiram colocar as mãos em deuses antigos, criaturas humanoides com poderes mortais e mais de um item com a capacidade de provocar o fim do mundo como o conhecemos. Mas nem tudo na Fundação SCP pode ou gostaria de te matar. Às vezes, um SCP não tem nenhuma agenda, além de seguir suas vidas, fazer amigos ou até mesmo ajudar pessoas. Em vez de querer te comer para o jantar, essas entidades prefeririam sentar-se para uma refeição e uma conversa com você. Sem ambições apocalípticas, apenas boas vibrações. Hoje, veremos alguns dos SCPs mais amigáveis já criados. Primeiro, temos um SCP que é tão doce quanto é triste. Se você encontrar o SCP-4999, provavelmente não tem muito tempo de vida. Não é porque ele vai te matar ou machucar, mas porque 4999 visita pessoas que já estão à beira da morte. O SCP-4999 manifesta-se como uma figura humanoide de roupas escuras, aparecendo para uma pessoa cerca de 20 minutos antes de sua morte, desde que esteja acordada e sozinha. Ele então se sentará perto de sua cama e lhes oferecerá um cigarro. Ele então acenderá um para si mesmo. Enquanto fuma, segurará a mão da pessoa moribunda ou colocará uma mão confortante em seu ombro. Ele ficará lá com eles, proporcionando um silencioso senso de paz até que eles tenham partido. O SCP-4999 pode não ser tradicionalmente amigável, mas demonstra grande bondade e compaixão ao garantir que ninguém morra sozinho. Embora alguns dos SCPs mais amigáveis sejam sérios, outros são bem bobos. Este é o caso do SCP-2991. A entidade é um cachecol listrado multicolorido com um comprimento variável. O cachecol parece ser senciente e se comporta de maneira dócil, se comunicando ao se formar no formato de letras e soletrar palavras. O cachecol gosta de atenção e fica entediado se deixado em sua caixa de contenção por muito tempo e expressou o desejo de brincar. Quando questionado se foi feito para ser divertido, o cachecol respondeu afirmativamente. Enrolou-se na mão do entrevistador e adormeceu. Não parece ter nenhum interesse, além de brincar e passar o tempo enrolado nas pessoas, mantendo-as aquecidas e aconchegantes. É um cachecol comum, mas com a capacidade de se mover sozinho e que deseja a companhia humana. Alguns SCPs são pessoas amigáveis que não controlam suas propriedades anômalas e prefeririam viver uma existência mundana livre de atividades incomuns. Parece bastante amigável para nós. Infelizmente, nem sempre se consegue o que se quer, e nem o SCP-507. 507 é, para todos os efeitos, um homem humano comum, com uma exceção notável. Contra sua vontade, ele é rotineiramente teleportado para dimensões alternativas, aparecendo nelas e retornando às suas originais aparentemente de forma aleatória. Apesar dos eventos estranhos e estressantes, 507 é um indivíduo jovial que gosta de interagir com outros SCPs e discutir o paranormal com os pesquisadores da Fundação. Além de saltar entre dimensões, ele é como qualquer estranho agradável que você encontraria na rua. Enquanto algumas entidades, como 507, se comportam como um vizinho para a Fundação SCP, outras, como SCP-131, são mais como animais de estimação. T-131 se refere a um par de criaturas apelidadas de iPods, duas criaturas em forma de lágrima com cerca de um pé de altura, uma laranja e uma amarela, com um único olho azul no meio de cada um de seus corpos. A inteligência deles foi comparada à dos gatos domésticos comuns. E eles são muito curiosos, adoram rolar pela instalação e ver o que todos estão fazendo. Eles apreciam atenção e carinho e buscam mais disso daqueles com quem se apegam, seguindo-os como um filhote perdido.
Eles podem parecer estranhos à primeira vista, mas seu comportamento é absolutamente adorável. E como você pode saber de alguns dos nossos outros vídeos, quando certas anomalias mortais como SCP-173 escapam, eles podem invadir e salvar vidas. Então eles não são apenas adoráveis, são heróis adoráveis. Um SCP bem intencionado pode involuntariamente prejudicar funcionários da Fundação. Este foi o caso do SCP-2337, um pássaro corncrake macho, cujas vocalizações eram tão altas que causavam danos auditivos permanentes. Embora ele possua essa habilidade, ele nunca a usou para causar danos deliberados enquanto estava sob custódia da Fundação. Em vez disso, ele apenas quer conversar com o pessoal, falando em uma língua similar ao inglês. O pássaro, que responde pelo nome de Dr. Espanco, é muito cooperativo e sempre animado para falar com a equipe de pesquisa, especialmente encantado quando chamado pelo seu nome. Ele pode ser um pouco barulhento às vezes, mas quem não é? Não é por maldade, apenas entusiasmo. Por vezes, as boas intenções de um SCP são tão úteis quanto pretendiam ser, sem serem mal interpretadas ou inadvertidamente prejudiciais. Entre o SCP-662, um pequeno sino de mão prateado que, quando agitado, convoca um mordomo britânico clássico, bem vestido e de baixa estatura, chamado Sr. Deeds. O Sr. Deeds se dirigirá ao tocador do sino pelo seu nome e cargo e fará tarefas para ele. Ele é extremamente educado e mesmo quando recebe uma tarefa que não deseja ou não consegue completar, ele recusa com o máximo respeito. Seu estilo de amizade pode ser mais formal, mas ele é uma boa companhia da mesma forma, e ouvimos dizer que ele prepara uma bebida forte, ou neste caso, uma bebida agradável também. Muitos SCPs agradáveis de conviver são semelhantes a pets, mas poucos foram destinados a viver em casa como companheiros. SCP-111 é uma exceção. 111 se refere a uma espécie de invertebrados, que se assemelham a caracóis, também conhecidos como caracóis-dragão. Diferente dos caracóis típicos, essas criaturas têm sangue quente, são muito inteligentes e podem cuspir fogo. Apesar de demandarem cuidado ao serem manuseados, os filhotes podem se apegar aos donos como outros animais bebês e provavelmente seriam ótimos bichos de estimação para uma casa à prova de fogo. Infelizmente, todos eles estão sob custódia da Fundação, então não há como descobrir por si mesmo. Alguns dos SCPs anteriores neste vídeo são semelhantes a animais de estimação comuns, mas o SCP-529, na verdade, é um animal de estimação comum, com uma pequena alteração anômala. SCP-529, ou Josie, é uma pequena gata doméstica com marcas de tab cinza e apenas metade de um corpo. Fique tranquilo, ela está bem e não sente dor. Curiosamente, a parte traseira do corpo dela, da cauda até a porção inferior do tórax, está ausente. O local onde o corpo do gato termina aparece como preto puro aos olhos nus e absorve luz. A área não parece ser invisível, mas simplesmente não está lá. Apesar disso, Josie não experimenta efeitos adversos, movendo-se como se a metade de trás do seu corpo ainda estivesse lá. Josie tem liberdade para circular pela instalação, ronronando, brincando com bolas de corda e brinquedos de ratos, esfregando-se nas pernas do pessoal e pedindo pedaços de queijo. Não há procedimentos de contenção para ela. Criaturas como Josie, a meia-gata, aumentam o moral de quem as encontra, mas entidades como SCP-5094 podem trazer benefícios materiais e ajudar a mudar a vida das pessoas para melhor. SCP-5094, ou Miss J, é a personagem principal de um jogo educativo infantil em CD, memória somente de leitura, chamado Escola de Gênios da Miss J. Miss J, que não consegue sair do programa de computador, tem apenas um interesse: educar os outros. Ela pode ensinar a um aluno praticamente qualquer assunto, desde física de partículas até escultura cubista. Ela ministra aulas de vários dias, com até 30 horas de duração, intervaladas por
refeições e idas ao banheiro ao longo do tempo. Os sujeitos de teste que estudaram com a senhorita J a descreveram como a melhor professora que já tiveram, e ela ajudou um D-Class a deixar a fundação e começar uma carreira estudando justiça criminal. Ela até reconheceu um ex-aluno, agora um pesquisador júnior na fundação, e expressou alegria ao ver o quanto ele havia progredido desde a primeira aula com eles. Muitos dos SCPs mais amigáveis têm um grande conhecimento que estão ansiosos para compartilhar, e um dos mais ansiosos por aí é o SCP-1867, ou Lord Theodore Thomas Blackwood. Lord Blackwood, uma lesma marinha neon de apenas 4,6 polegadas de comprimento, se identifica como um explorador, naturalista britânico e veterano de guerra, o que é um pouco perplexo. Apesar disso, ele adora contar a todos que queiram ouvir sobre suas expedições passadas, das quais possui amplas provas. Lord Blackwood fica feliz em proporcionar entretenimento e contos de aventura envolventes para quem quiser ouvir as histórias de uma lesma do mar. Se você gosta da companhia de Lord Blackwood por apreciar histórias, então também vai querer ouvir sobre SCP-1230-1230. É um simples livro de capa dura, verde, sem etiqueta, sem nada de estranho à primeira vista. Quando é aberto, a frase "Um herói nasce" pode ser vista na primeira página que o leitor olha, e o resto das páginas parecerá estar em branco. Os verdadeiros efeitos anômalos do livro não começam até que o leitor vá dormir. Lá, eles se encontrarão em um mundo fantástico como o protagonista de sua própria história de aventura. O mundo dos sonhos parece real, tão real quanto o mundo desperto, e a história é adaptada aos interesses do leitor. Nos sonhos, surge um homem barbudo em um manto verde, o guardião dos livros, sendo a voz do SCP-1230. Ele é útil e gentil, fornecendo orientação aos sonhadores e tentando garantir que eles tenham um tempo maravilhoso em seu sonho. Justo antes do sonhador acordar, o homem se despede deles com tristeza e pede que, por favor, visitem novamente em breve. O livro e seu guardião desejam proporcionar aos leitores uma experiência incrível e a oportunidade de viver seus sonhos mais selvagens como o herói de sua própria história. Falando de objetos que ajudam as pessoas a realizar seus sonhos, o SCP-2203 se dedica a realizar sonhos românticos no mundo desperto. 2203 é uma máquina de teste de amor padrão que, ao ser usada, dispensa um cartão com o nome e endereço de uma pessoa, além de um pouco de conselho sobre como abordá-la. Essa pessoa é destinada a ser a alma gêmea do sujeito, e quando o sujeito se aproxima da pessoa escolhida, eles descobrem que há uma faísca imediata. Os sujeitos de teste que buscaram a pessoa designada encontraram um cônjuge, amante ou melhor amigo para a vida. Ele se recusa a sugerir combinações para indivíduos com histórico de violência doméstica, visando apenas fazer combinações felizes, saudáveis e seguras. Muitos desses SCPs amigáveis demonstram um forte desejo de ajudar os outros como podem. Poucos mostram esse desejo mais fortemente do que o SCP-2295. 2295 é um urso de pelúcia de retalhos feito de fibra sintética e algodão. Quando está perto de um humano que sofreu um grande trauma em um órgão, o urso se torna ativo. Ele produzirá tesouras, linha, agulhas de costura ou um gancho de crochê e criará uma versão de pelúcia do órgão doente. O órgão danificado será substituído por essa nova criação. Parece o início de uma história horrível, mas não é. O órgão transplantado funcionará perfeitamente, contrariando todas as leis da medicina e ciência. O urso quer ajudar tanto que, se não houver materiais úteis por perto, ele usará o enchimento e o tecido do próprio corpo para construir esses órgãos. Quando o urso não consegue ajudar um sujeito, ele fará o que puder para animá-lo e fazê-lo feliz. E até mesmo já foi conhecido por segurar o sujeito e chorar se não há mais nada que possa fazer.
Acima de tudo, o urso simplesmente quer ajudar a curar os feridos e os doentes. Sem dúvida, porém, o SCP mais amigável que a Fundação já encontrou é o SCP-999, também conhecido como o Monstro do Cócegas. 999 é uma grande massa de lodo laranja que deseja apenas brincar, socializar e alegrar as pessoas. Seu comportamento foi comparado ao de um cachorro, apreciando a companhia de humanos e outras criaturas. Apenas tocar em sua superfície viscosa é suficiente para melhorar o humor, e a criatura demonstra interesse especial por pessoas infelizes ou sofrendo de dor emocional. Ele é vegetariano e faz de tudo para evitar danos às pessoas ao redor, inclusive se arriscando para salvar vidas. 999 é tão agradável de se estar por perto que até conseguiu fazer a raiva genocida do SCP-682 diminuir, mesmo que por um momento. Os cães podem ser considerados os melhores amigos do homem, mas o SCP-999 está dando a eles uma forte concorrência para o papel. Embora, provavelmente, também queira ser o melhor amigo de um cão,